Mary Wollstonecraft Shelley. Nome de nascimento: Mary Wollstonecraft Godwin. Nasceu em Somerstown, Londres, em 30 de agosto de 1797. Filha de William Godwin, filósofo, e de Mary Wollstonecraft, escritora, que, aliás, veio a falecer de forma trágica apenas 11 dias depois de dar à luz a Mary. Conheceu o poeta Percy B. Shelley em 1814, quando tinha 17 anos, e logo se apaixonaram. Em junho do mesmo ano, fogem para viverem juntos. A primeira esposa de Percy, Harriet, foi encontrada morta em um lago em 1816. Após essa misteriosa morte, que nunca foi esclarecida, Percy e Mary se casam. Em um feriado que resolveram passar em Genebra, na Suíça, no mesmo ano de 16, se hospedaram no mesmo hotel onde estava o poeta inglês Lord Byron. Após discutirem sobre teorias a respeito do sobrenatural, tiveram a ideia de competir entre eles para ver quem escreveria a melhor história de terror. Aos 19 anos, Mary começa a escrever o romance da aposta em questão, a história que chamou de Frankenstein, ou O Prometeu Moderno, considerada a primeira ficção científica da literatura mundial. Em sua volta à Inglaterra, completou a história. O suspense percorre todo o romance, do início ao fim, inebriado por uma sociedade cientificista encantado com a alquimia medieval, onde um jovem cientista, Victor Frankenstein, decide criar um ser humano. Ao dar o sopro da vida à criatura, é tomado de horror e foge, abandonando sua invenção. Com uma personalidade ao mesmo tempo dócil e cruel, forjada numa existência solitária no mundo, o monstro decide perseguir seu criador, buscando a aceitação do mesmo. Esse aspecto do enredo é responsável pela força da obra. Mas é novamente rejeitado e, amargurado pelo modo odioso com que é tratado pelas pessoas, inicia a mais cruel das vinganças, que desencadeia uma dupla perseguição e um inevitável fim trágico. A primeira edição da obra foi publicada de modo anônimo em 1818 e, acreditem ou não foi muito bem recebida pelos críticos. A história se tornou popular com o público principalmente após sua adaptação para o teatro. A montagem mais antiga de Frankenstein data de 1823 em Londres. O romance foi considerado um clássico do estilo gótico romântico, que influenciou muitos escritores do século XX. O romance Frankenstein permite discussões de temas relevantes tanto para a sociedade inglesa do século XIX quanto para a visão de mundo que hoje possuímos. A obra, que também traz percepções sobre a rejeição do diferente, é primariamente uma análise da vontade do homem de transpor os limites da natureza e das consequências que tal poder pode trazer. Entre vários aspectos geniais, podemos destacar a abordagem das dualidades humano-inumano e natural-artificial. É considerada uma das maiores e mais fascinantes histórias de terror de todos os tempos. A obra de Mary Shelley quebrou paradigmas e lançou vários aspectos importantes para a literatura de ficção. Segundo Mary, após muita observação das conversas entre Lord Byron e Percy Shelley sobre doutrinas filosóficas e ciências, como o darwinismo, a autora sentiu-se estimulada a escrever uma obra que trouxesse elementos fantásticos e sombrios associados à ciência. O resultado foi uma produção de tirar o fôlego do mais ávido leitor. Mary sempre teve incentivo do pai para ser escritora, tendo produzido diversos trabalhos, porém, lamentavelmente, poucos manuscritos sobreviveram ao tempo. Escritora de grande expressividade da literatura inglesa, publicou contos, séries de dramaturgia e ensaios, mas sua obra mais famosa foi esta, Frankenstein, de 1818, que lhe rendeu diversas adaptações e traduções. Esposa do poeta romântico Percy B. Shelley, Mary também se envolvia bastante com o trabalho do marido. Passou boa parte de sua vida dedicada a seu filho e à sua carreira. Tiveram 4 filhos, mas 3 deles morreram precocemente. Uma tragédia pessoal.
pois foram mortes relativamente próximas umas das outras, exceto o Percy Florence, o único filho que ficou vivo. Entre 1818 e 1822, viveram na Itália, até a morte de seu marido, que se afogou no naufrágio de seu barco durante uma tempestade. Mary e seu filho Percy voltaram para Londres, onde sua atividade como escritora era sua profissão, e escreveu profissionalmente até o momento de sua morte. Tornou-se altamente reconhecida como grande romancista ainda em vida. A célebre autora foi colaboradora em muitos contos e ensaios em diversas publicações, além de escrever novelas. Dentre suas obras podemos destacar Frankenstein, Matilda, Valperga, O Último Homem, As Fortunas de Perkin Warbeck, O Mortal Imortal, Lodore, Faulkner. Passeios na Alemanha e Itália. Mary Shelley morreu aos 53 anos de idade, falecendo em decorrência de um câncer cerebral em fevereiro de 1851, na cidade de Londres, deixando um legado para muitas gerações. Curta nossa. Não sei. Curta nossa página no Facebook.